Fala galera, beleza? Eu sou o Davi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que vai, literalmente, dar um nó na cabeça de vocês. A gente vive completamente imerso em tecnologia, né? É o celular que não sai da nossa mão, o computador para trabalho ou para aquele game sagrado, a Smart TV com trocentos streamings e até a geladeira que avisa quando o iogurte está acabando. Mas, sério, você já parou para pensar nas histórias malucas, nas reviravoltas e nas curiosidades absolutamente bizarras que se escondem por trás dessas inovações que a gente usa todo santo dia, como se sempre tivessem existido? Tipo, como é que essas paradas foram inventadas? Quem foram os gênios, ou os sortudos, por trás dessas ideias que mudaram o mundo? Pois é exatamente essa toca do coelho que a gente vai explorar hoje. Preparei um cardápio especial com 10 curiosidades tecnológicas que, eu garanto, vão fazer você olhar para o seu smartphone ou para o seu Wi-Fi com outros olhos. São fatos que vão desde os primórdios da computação, quando tudo era mato, até as invenções mais futuristas que já estão batendo na nossa porta e prometem revolucionar ainda mais o nosso cotidiano. São aquelas histórias de bastidores, os segredinhos que pouca gente conhece, mas que mostram o quão insano e surpreendente é o ritmo da evolução tecnológica. Então se ajeita aí na cadeira, porque a viagem vai ser daquelas. A gente vai desvendar a origem de invenções que hoje parecem banais, mas que na sua época foram um estouro, e vamos fuçar os cantos mais obscuros e fascinantes do mundo digital. É uma verdadeira expedição pelo passado, presente e futuro da tecnologia, tudo misturado numa explosão de informação e, claro, muita nostalgia tecnológica. Então, sem mais delongas, já confere se o cinto está afivelado, aperta o play com vontade e mergulhe de cabeça nessa jornada futurista que vai te deixar de queixo caído. Bora lá descobrir esses segredos. Cara, vamos começar com uma que é simplesmente fundamental para nossa vida hoje: o e-mail. Imagina só, em 1971, um engenheiro chamado Ray Tomlinson, que trabalhava na ARPANET, a vovó da internet que a gente conhece, estava lá, quebrando a cabeça para fazer computadores diferentes conversarem entre si. Naquela época, a ideia de mandar uma mensagem de uma máquina para outra, que estivesse em outro lugar físico, era coisa de ficção científica para a maioria das pessoas. E aí vem a parte mais maluca. Sabe qual foi a primeira mensagem de e-mail enviada na história? Prepara para genialidade, ou para total aleatoriedade. Foi algo como QWERTY. Isso mesmo, provavelmente as primeiras letras que ele viu no teclado. Não foi nenhuma frase profunda, nenhuma declaração bombástica, só um teste para ver se a geringonça funcionava. Mas não foi só isso. O Ray Tomlinson também foi o gênio que escolheu o símbolo EMRO para separar o nome do usuário do nome do computador hospedeiro. Uma decisão simples, mas que se tornou um padrão universal, um ícone da era digital. E o que começou como um simples QWERTY e a escolha de um símbolo se transformou na espinha dorsal da comunicação online por décadas. Agora, segura essa, sabe aquela máquina incrível que você carrega no bolso e chama de celular? Pois é, esse aparelhinho aí tem mais poder de processamento do que o computador da NASA que levou o homem à Lua em 1969. Sério, não tô zoando. A missão Apollo 11 foi realizada com uma tecnologia que, comparada com a de hoje, parece coisa da idade da pedra. É de explodir a cabeça pensar nisso. O computador de bordo da Apollo, chamado Apollo Guidance Computer, AGC, era o suprassumo da tecnologia da época. Ele tinha cerca de 2 KB de memória RAM e uma velocidade de processamento de aproximadamente 0.043 MHz. Parece piada, né? Hoje, qualquer smartphone básico tem gigabytes de RAM e processadores que rodam a velocidades milhares de vezes maiores. Seu celular que você usa para ver TikTok e mandar zap
poderia calcular a rota para a Lua com um pé nas costas e ainda sobrava poder para rodar um joguinho. Essa comparação absurda mostra de forma brutal o quanto a tecnologia de processamento evoluiu nas últimas décadas. É a famosa Lei de Moore em ação, aquela que previa que o poder dos processadores dobraria a cada 2 anos mais ou menos. Agora, segura essa... Sabe aquela máquina incrível que você carrega no bolso e chama de celular? Pois é, esse aparelhinho aí tem mais poder de processamento do que o computador da NASA que levou o homem à Lua em 1969. Sério, não tô zoando! A missão Apollo 11 foi realizada com uma tecnologia que, comparada com a de hoje, parece coisa da Idade da Pedra. É de explodir a cabeça pensar nisso. Seu celular, que você usa para ver TikTok e mandar zap, poderia calcular a rota para a Lua com um pé nas costas e ainda sobrava poder para rodar um joguinho. Essa aqui é uma das minhas favoritas, porque é o tipo de história que parece roteiro de filme. Você aí, usando o Wi-Fi para maratonar sua série preferida, para trabalhar, para fofocar no grupo da família, já parou para pensar como essa maravilha sem fio surgiu? Pois se prepara, porque a resposta é, no mínimo, cósmica. O Wi-Fi nasceu de um projeto australiano nos anos 90, liderado pelo Dr. John O'Sullivan, para detectar buracos negros. Eles queriam encontrar sinais de rádio fracos emitidos por mini buracos negros. As técnicas matemáticas usadas para isso foram aplicadas para criar redes locais sem fio. Capítulo 4. Google. A garagem que virou um gigante de bilhões de pesquisas. Cara, quando a gente pensa em internet, é quase impossível não pensar no Google, né? Aquela página branquinha com uma caixa de busca que parece saber tudo sobre tudo. Mas você tem ideia da dimensão dessa ferramenta? O Google processa em média mais de 8,5 bilhões de pesquisas por dia. Isso dá, tipo, umas 99 mil pesquisas por segundo. É um volume de informação e de curiosidade humana passando por ali que é simplesmente difícil de conceber. Tudo começou como um projeto de pesquisa de 2 estudantes de doutorado da Universidade de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, lá em meados dos anos 90. O nome original do projeto era Back Rub, sim, massagem nas costas, porque ele analisava os backlinks dos sites para determinar a relevância. A grande sacada deles foi o algoritmo PageRank, que organizava os resultados de busca, não só pela quantidade de vezes que uma palavra-chave aparecia, mas principalmente pela relevância e autoridade das páginas, medida pela quantidade e qualidade dos links que apontavam para ela. Eles, literalmente, montaram o primeiro servidor do Google numa garagem alugada. Um clássico das histórias de startups do Vale do Silício. Com peças de computador baratas e muita gambiarra, eles criaram um monstro. Capítulo 5. Simon. O vovô dos smartphones que chegou. Cedo demais. Quando a gente fala em smartphone, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é o iPhone, que revolucionou o mercado lá em 2007, certo? Mas e se eu te dissesse que o primeiro smartphone surgiu em 1994? Conheça o IBM Simon, o verdadeiro pioneiro. Criado pela IBM e lançado pela Bell South, o Simon era um tijolão para os padrões de hoje. Ele tinha uma tela de toque resistiva e usava uma canetinha stylus. Com ele, você podia mandar e receber e-mails. Tinha agenda, calendário, calculadora e joguinhos. Era basicamente um PDA com funções de celular. A ideia era genial, mas o mundo não estava preparado. Ele não foi um sucesso de vendas. Era caro. A bateria durava pouco e a infraestrutura de dados era lenta. Capítulo 6. Emojis. A linguagem universal nascida no Japão. Fala a verdade. Quem aí não usa emojis todo santo dia? Aquelas carinhas amarelas, os coraçõezinhos, as palminhas.
Eles se tornaram uma parte tão essencial da nossa comunicação digital que é difícil imaginar uma conversa online sem eles, né? Mas você já parou para pensar de onde eles vieram? Quem teve a ideia de criar esses pequenos ícones que hoje transcendem barreiras linguísticas e culturais? Pois bem, essa história nos leva diretamente para o Japão, no finalzinho dos anos 90. O ano era 1999 e um cara chamado Shigetaka Kurita, que trabalhava para a operadora de telefonia móvel japonesa NTT Docomo, estava quebrando a cabeça com um problema. As mensagens de texto nos primeiros celulares e pagers eram muito curtas e, bem, sem graça. Inspirado por pictogramas usados em previsões do tempo e em mangás, os famosos quadrinhos japoneses, ele teve a ideia de criar um conjunto de pequenos ícones gráficos que pudessem ser inseridos nas mensagens para adicionar contexto emocional e visual. Assim nasceu o primeiro conjunto de 176 emojis, cada um com 12 por 12 pixels. Eram imagens bem simples, representando coisas como rostos felizes, tristes, corações, símbolos do tempo, comida, entre outros. Existem mais dispositivos conectados à internet do que pessoas no mundo. Já ultrapassamos 15 bilhões de dispositivos conectados, e esse número cresce exponencialmente. Não são só smartphones e computadores. A internet das coisas inclui geladeiras, lâmpadas, relógios, termostatos e até escovas de dentes. Essa proliferação traz conveniências e promete um futuro mais eficiente e automatizado. Se tem uma tecnologia que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica e que está cada vez mais perto de se tornar comum nas nossas ruas, são os carros autônomos. Imagina só, você entra no carro, digita o destino no GPS e aí pode relaxar, ler um livro, assistir a um vídeo ou até tirar um cochilo enquanto o próprio veículo te leva com segurança até lá. Parece sonho, né? Mas essa realidade está batendo na nossa porta, e mais rápido do que muita gente imagina. Mas como é que essa mágica acontece? Bom, não é mágica, é muita, mas muita tecnologia embarcada. Os carros autônomos são verdadeiros computadores sobre rodas, equipados com uma parafernália de sensores. Eles usam LiDAR, que é tipo um radar, mas com laser, para criar um mapa tridimensional do ambiente ao redor. Câmeras de alta resolução para enxergar placas, semáforos, pedestres e outros veículos, radares para detectar objetos e suas velocidades, GPS de altíssima precisão e, claro, um cérebro eletrônico movido por inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina. Esses algoritmos processam uma quantidade absurda de dados em tempo real, tomando milhares de pequenas decisões por segundo. Acelerar, frear, virar o volante, mudar de faixa. Quando a gente ouve falar em impressora, a primeira imagem que vem à mente é aquela máquina que cospe papel com texto e imagens, certo? Mas e se eu te disser que já existem impressoras capazes de imprimir casas inteiras, órgãos humanos artificiais e até comida? A impressão tridimensional está revolucionando setores como medicina, construção civil e gastronomia. Na medicina já é possível criar próteses personalizadas e órgãos bioimpressos. Na construção civil, casas são impressas camada por camada. E na gastronomia, pratos elaborados com texturas e formas inusitadas. Quando a gente fala em inteligência artificial, muita gente ainda pensa naqueles robôs super avançados dos filmes. Mas a verdade é que a IA já está entre nós, e muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente percebe. Ela está nos algoritmos, nos softwares, e influencia nossas escolhas e experiências online. Sabe o feed de notícias da sua rede social favorita? Inteligência artificial. Aquelas sugestões de filmes e séries na Netflix? IA. As recomendações de produtos na Amazon?
IA de novo. Até mesmo o filtro de spam do seu e-mail é um tipo de inteligência artificial. E o mais curioso é que essa IA aprende com você. Quanto mais você interage, mais dados você fornece sobre seus gostos e hábitos. E os algoritmos usam esses dados para entender melhor o seu perfil e te oferecer conteúdo personalizado. Essa IA está transformando indústrias inteiras, do marketing à medicina e finanças. E aí, galera? Que maratona tecnológica, hein? Sério, eu fico maluco com essas histórias. A gente fuçou desde o QWERTY e o IOP, que deu o pontapé,